O... Eu falei que eu não ia comentar sobre política, né? Mas fico tanto vendo sobre política por causa da economia que eu acabo até me interessando em falar sobre política, né? Mas eu realmente fico feliz, né? Existe um grupo idiotizado na internet, marxista, né? Eu achei até interessante ver um youtuber, o cara é uma pessoa que tem mérito sim. Ele estava falando sobre o marxismo, né? Que é até uma parábola que eu escrevi no meu livro quando era adolescente. Meu personagem, pelo fato de ele alcançar a perfeição, né? Ele ser perfeito, a perfeição em primeiro lugar, ela não é em você ter um corpo perfeito ou ter um cérebro mais rápido, mais evoluído. Não. A perfeição é você ter um pensamento perfeito que consiga ter um repasse quase de um para um com a realidade, com todos os problemas da realidade. Porém, a partir do momento que você tem um repasse de um para um com a realidade, cada indivíduo vai estar em uma própria realidade que jamais vai ser um para um, né? E a partir do momento que as pessoas criam fantasias para fugir da realidade e ver uma criatura que ela é totalmente real, né? Dentro da sua mente é real e por essa realidade esse indivíduo é perfeito, né? A grande questão da perfeição é a construção do pensamento e não vejo ninguém discutir essas questões aqui em livros, internet, estudiosos, intelectuais, blá 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 blá, né? Os caras discutem lá a teoria Lucy, né? Que o filme Lucy lá é um conceito lá sobre se você conseguisse usar, isso daí é desde a época de 80, usar toda a capacidade cerebral sua, né? Você não precisa utilizar toda a sua capacidade cerebral. Você precisa simplesmente se entender tudo que a sua mente cria. Mas voltando ao questionamento aqui em questão, né? O, vamos terminar aqui a parábola aqui. O meu personagem, né? Ele, pelo fato de ele ter uma mente perfeita, ele ter os pensamentos perfeitos, ele ter o pensamento dele estar um para um com todas as realidades, porque ele não está só com a realidade do mundo, mas sim com a realidade sistêmica e a realidade de cada indivíduo e de cada sistema fazendo com cada indivíduo. Meu personagem ele é perfeito por causa disso. Ele está dentro de um ermo, vagando num deserto, aonde que ele fica comendo, ah, mastigando ossos, né, e comendo areia, né, porque essa é a consequência de você ter uma super demanda, não, uma super oferta, mas não existe demanda para essa oferta, né? Eu vi até esse moço explicando o conceito do capital e dizendo qual que é o erro da mais-valia, né? Que a grande questão é que não adianta você produzir algo sem que haja demanda. Então, o capitalismo realmente é real e o socialismo ele não é real, mas o socialismo ele não mexe nem na questão da demanda, ele centraliza todo o poder. Depois eu vou ver a explicação dele novamente, eu adorei a explicação dele, né? E eu escrevi esse conceito, né, quando eu tinha 15 anos de idade, né? O meu ápice intelectual foi até os meus 19, né? Mas voltando à questão aqui, né? O, o governo do Lula, né? Existe a sombra, né? Das coisas ruins que ele fez. Existe a sombra de que ele é um analfabeto. Ele não consegue entender e interpretar as coisas, né? E agora eu vendo o Lula ele age como um psicótico. Geralmente o psicótico ele não consegue olhar para a realidade. O psicótico ele está sempre preso dentro do trauma dele e ele age de forma totalmente desproporcional àquele trauma, né? Porque uma pessoa que não é psicótica, ela sofreu um trauma, ela não vai agir desproporcionalmente em relação ao trauma. Ela vai ficar com medo, ou ela vai ficar com pânico, ou ela vai ser extremamente agressiva e vai fugir, né? O psicótico não, o psicótico é que vai ficar surtando, surtando, surtando. É como se fosse um motor a diesel ligado em rotação até explodir, né? Os psicóticos, infelizmente, agem dessa maneira. E o Lula está agindo dessa maneira dentro do poder, né? E aí, por causa disso, né, ele está sem sentido, ele está sem direção,
ele está culpando a família brasileira, os conservadores, as pessoas que têm dinheiro, né? E ele está tentando pegar todas as pautas ideológicas da esquerda, né? E querendo que empurrar a goela abaixo. Mas eu te pergunto, vamos fazer uma revolução feminina aqui no país. A revolução feminina aqui no Brasil vai ser do que para quê? Vai ser por causa do salário mínimo? Vamos fazer uma revolução indígena. Os indígenas vão ter que aprender a trabalhar para ganhar um salário mínimo? Vamos fazer a revolução, como fala, afro, a revolução negra. Para quê? Por causa de um salário mínimo? Né? Se você faz uma revolução, a primeira questão, ela precisa ter o começo, o meio e o final. E o Lula nem para isso serve, né? A revolução aqui, né, para o Brasil, né, seria quais coisas, né? Eu deveria até colocar um vídeo aqui, o que se eu fosse presidente que eu faria. Vai, vamos falar aqui. Não, eu primeiro vou terminar aqui a questão do Lula aqui e depois eu vou abordar com esse tema aqui, se eu fosse presidente. Então, o que acontece? O Lula está agindo num surto psicótico, né? Não está enxergando a realidade, está oferecendo uma revolução sem causa, sem plexo, sem nexo, uma coisa totalmente patafísica. Ele não tem objetividade nenhuma. Existe a questão do analfabetismo, existe a questão da psicose dele, que eu acho que ele tem uma leve psicose, né? Ele é totalmente perdido, mas o analfabetismo faz com que ele seja um cego. O Lula, as pessoas são tão burras, são tão ignorantes, que o que o Lula faz? O Lula, ele chega numa aldeia lá, os índios lá tá passando fome assim, se você votar em mim, cada um de vocês vai ter uma Ferrari em Miami, uma mansão em Miami, não sei o que, eu vou acabar com a fome e tal. O Lula, os discursos dele, ele tá sempre vendo o que as pessoas querem, ele oferece o que as pessoas querem, mas as pessoas depositam toda a fé dele, ele pega tudo da pessoa e vai embora. O Lula, se você ver toda a história política dele, ele é um cara que só faz discurso de ódio, é um cara que só tem ódio das minorias, é um cara que oferece os sonhos das pessoas, rouba os sonhos para ele ficar alimentando o sonho dele. Isso é desde o começo da carreira dele. Eu não vejo nenhum especialista político, nenhum intelectual, nenhum filósofo, ninguém fala isso. O Lula é um discursador, é uma máquina ambulante de ódio, né? Porque o que acontece? Se uma pessoa te prometer que vai carregar 1 tonelada de aço, porque você pediu para ele carregar 1 tonelada de aço, mas essa pessoa não tem capacidade mental para carregar 1 tonelada de aço, esse cara vai, vou pegar essa 1 tonelada de aço, vou botar na costa e vou sair andando. Ou seja, a pessoa morre. E estou falando dessa forma literal porque o Lula, ele não tem capacidade de ser um engenheiro das questões e trazer soluções e dar objetivo às pessoas. Ele só fica prometendo ilusões para as pessoas e ele não tem capacidade de engenhar as questões e trazer soluções comuns entre aquele grupo, entre a população, entre a sociedade. E isso só faz com que ele só fique com cada vez mais ódio e fica dizendo, eu vou prometer fazer isso, eu vou prometer fazer aquilo, vou prometer não sei o que, eu vou prometer não sei o que. Aí o pessoal fala, mas você prometeu, você não fez, me dá 1 tonelada de aço, eu vou botar nas costas, eu levo, entendeu? O Lula sempre foi assim, ele sempre foi um cara burro e ignorante, né? E a população brasileira não tem capacidade de enxergar essas coisas, por quê? Porque a maldita Globo é a mãe da discursadora de ódio, né? As pessoas acreditam que os norte-americanos são os brasileiros, que as casas norte-americanas são os brasileiros e que os norte-americanos são brasileiros. E tudo que não for norte-americano não é brasileiro, né? Tanto que as pessoas estranham a população brasileira. Todo o brasileiro mestiço acha que o outro brasileiro mestiço é inferior, né? E isso demonstra que o povo brasileiro tem uma mente totalmente distorcida da realidade, uma mente, como fala, totalmente corrompida pelo sofrimento da vida, e a pessoa vive dentro do mundo esquizofrênico de alucinação da Alice, da esquizofrenia do cogumelo, né? Esquizofrisa, vou colocar esquizofrisa aqui, vai surtar depois. E o que acontece? Isso cria um indicador ainda muito pior.
a maioria da população brasileira é o filósofo da pinga, e os outros que não é o filósofo da pinga, né? Que até o Nando Moura me xingou de filósofo da pinga uma vez, e falou que eu fico de noite fazendo filosofia para arrumar macho para dar coito em mim, né? Cara, filha da puta, né? Graças a Deus que ele tá morto lá no canal dele e ele virou um chihuahua que fica latindo de noite, né? Né? Porque o Nando Moura é outro burro, né? E qual que é a questão aqui em si que eu esqueci? E o outro lado da população são os frutos que fica vendo os caras lá fora lá sendo politicamente correto. Eu nem sabia a merda do pronome neutro lá. A merda do pronome neutro eu esqueci. A língua inglesa é uma língua primitiva, uma língua interpretativa. A língua portuguesa é uma língua que tem quase 1 milhão de palavras, né? E é um assassinato até o pronome neutro. Mas voltando à questão aqui, né? Que eu quero dizer o quê? O povo brasileiro é incompetente, o Lula vai fazer merda, mas o que acontece? Quando a pessoa é burra, ela sai de uma armadilha para entrar em outra. Ela cria uma ilusão, ela cria uma idolatria, ela cria uma adoração. Sai daquela idolatria e vai cair em outra, em outra, em outra, em outra, em outra, em outra, em outra. E o Brasil não tem esperança, né? Existem formas para você colocar ordem na sociedade. A nossa sociedade está totalmente sem ordem, sem propósito, sem identidade, sem imagem, né? O propósito, a identidade, a imagem é dar direito às famílias. Quando eu falo família, pode ser a filha adolescente que vende pack do OnlyFans na internet, mas tá todas as mulheres fazendo isso, não dá mais dinheiro nisso, né? Elas simplesmente estão sendo, como falam, elas estão tendo a salubridade do serviço delas agora, porque milhares de moças jovens que você fala assim, isso aqui vendeu pack, ó. Isso aqui é mais uma mocinha que não tem personalidade, que não tem opinião e que está vendendo pack. Antes tinha as moças que usaram a cabeça ali e viram para alguém ganhar o dinheiro, né? Agora vai ter que surgir, né? Novas pessoas oferecendo, né? Então, você mexer na bolsa de valores, você mexer com criptomoeda, ou você ter um imóvel, você ter alguma coisa que agregue valor e quiser valor, que faz a diferença, né? Sempre o mercado ele tem que evoluir para todas as direções, né? Voltando à questão aqui em si, né? Aqui no Brasil, né, precisaria de um presidente, ou melhor, se eu fosse o presidente desse país aqui, eu faria coisas consentidas. A primeira coisa mais importante é você dar instrução à família, é você dar instrução à família e o valor à família, né? E a família que eu digo pode ser a moça que vende pack, pode ser o papagaio, pode ser o cachorro, pode ser o filho do vizinho que você acha que é teu filho, né? Então, a família aqui no Brasil é que ela precisa ter o máximo de valor, né? E precisam ter representantes verdadeiros políticos, né? Esses vagabundos aí, comedores de dinheiro, né? Que tragam solução aos problemas das pessoas brasileiras e que vivem os problemas, que tentam buscar a solução, que está vivenciando a questão visceral, né? Os nossos políticos que deveriam ser eleitos são pessoas reais, não pessoas que ficam, como fala, igual esses esquerdistas radical, pancada na cabeça, ou esses direitistas da mentalidade que ficam assim, se eu botar uma bola na cabeça, eu sou Optimus Prime, terrível da bola da cabeça, sexual, né? Ai meu Deus, fascista, terrorífero e tal. Então, o que acontece? Precisa-se de um grupo de políticos que não sejam imprestáveis, um grupo de políticos que criem uma engenharia para desarmar todas as armadilhas que todos os políticos durante esses anos fizeram. E isso precisa ficar anos dentro de Brasília. Precisa sim ter um consenso de políticos que estão sempre cuidando e preservando do direito individual, do direito da família, né? Porque todo indivíduo ele tem o direito de construir a sua família, e todo indivíduo tem o direito de ser um chefe de família, e todo indivíduo necessita de ter tudo para ser um chefe de família, para ter uma liberdade total. Infelizmente, lá nos Estados Unidos,
Todas as pessoas têm esse direito, felizmente e infelizmente. E tem algumas pessoas que não têm capacidade de ser líderes, de ter problemas neurotípicos, e fica abandonado, fica surtando, até uma hora que pega o negócio e faz isso daí. E agora aqui no Brasil virou essa moda de fazer essa merda aqui, né? Mas isso é uma coisa que da miséria, da falta de oportunidade, da falta da construção individual, né? Porque a questão, em primeiro lugar, é você dar todo o valor à família. Os grandes empresários não buscam o valor da família. E para você buscar o valor da família, se precisa haver industrialização real e tecnologia real para o povo brasileiro. Precisa-se haver uma competição dentro do país de intelectuais, de produtores, de atletas, de agricultores. Se precisa haver uma valorização total das famílias, né? E não existe isso. E para isso, imposto quase zero, nenhuma classe política, desarmar toda essa armadilha política de simplesmente criar gigantescas estruturas para pegar todo o dinheiro nosso e essa estrutura não trazer nenhuma solução para o povo brasileiro, né? Porque a única coisa que existe são estruturas de fiscalização, se houve a verdadeira dancinha da adoração disso ou não, né? Você precisa de uma elite política para isso, né? E se eu fosse político, a primeira coisa que eu tinha que fazer, eu deveria estudar 24 horas por dia como ferrar com o governo político, tanto que eu queria fazer até o papel de um político esquizofrênico, eu ia chegar assim, eu vou roubar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer isso 24 horas, eu vou fazer o BBB do crime na Brasília e vocês vão ver tudo. Vou ver fazer propina, vou ver eu cheirar droga, vai ver eu sair com viado, com travesti, com puta, com homem casado, né? Vocês iam ver a loucura total, né? Vocês iam ver eu surtando e delirando de noite lá dentro de Brasília lá e mostrando toda a corrupção lá. Aí também aí tinha que andar de tanque em Brasília para não ser morto, porque imagina se eu fosse caguetar todo como fala, a armadilha que os políticos lá em Brasília criaram é uma armadilha que ela, como eu posso dizer para você, é uma cracolândia, né? A partir do momento que sai do normal, sai do natural, aquilo ali se transforma igual um monte de animais, bichos desesperados lutando pela sua obsessão. E tudo é uma ameaça e tudo é uma mentira. Só pessoas obsessivas que são assim. Lá em Brasília existe uma obsessão desequilibrada pelo poder, né? Eu, como falo, desarmaria Brasília, né? Totalmente. Mas eu precisaria do plebiscito, eu precisaria da ajuda das pessoas. Eu cortaria o salário de todos os políticos, né? Político tinha que abrir live e pedir doação das pessoas, né? E se doação fosse muita, tinha que ter uma proporção de visibilidade e aceitação do público. Se o indivíduo não tivesse muita aceitação do público e a doação do cara fosse muitas vezes maior, eu ia botar o cara na cadeia. E o que mais? Eu iria tentar buscar o máximo do valor à família, porém, né, precisa se acabar com os impostos de produtos eletrônicos, precisa se infelizmente legalizar as drogas, e as drogas com pessoas neurotípicas que usam drogas ficam muito pior. Lá no meu serviço lá tem um grupo é cadeiro, um grupo é doente mental, um grupo é drogado e um grupo é mistura de tudo isso. A mistura de tudo isso, os caras... Você faz isso, você faz aquilo, você faz isso aqui, eu vou pegar todo mundo, eu vou aqui abrir o gás aqui, vai ver o fim, porque você falou pra fazer coisa, e eu tô fazendo outra coisa completamente diferente, porque eu não sei o que eu tô fazendo. Diabo loiro. Mas o diabo loiro é só doente mental, usa droga. Tem os outros lá que usam droga que é pior que o diabo loiro. E aí os caras ajudam os caras que é drogado, falam, mano, esses caras são drogados. Você tá com discriminação. Eu falei, olha, eles são drogados, mas eles não usam ervinha, essas coisas. Eles usam crack, eles usam Space, eles usam LSD, eles usam, como fala? Eles fumam até diesel de carro, né? Eles são craquinhos da pesada lá no serviço e tem, né? Aí eu falo assim, ó, esse daí, ó, o Nainha,
você tem que saber que o Noinha, você tem que ficar o tempo inteiro policiando ele, porque na hora quando ele precisa fazer uma coisa, ele faz. Uma hora que ele não pode fazer uma coisa, ele faz. E uma hora que ele tem que fazer algo, ele não faz. O Noinha é assim, eu vou fazer isso com o Noinha. Não, eu vou salvar o Noinha. Só que eu falei, não, o Noinha é desse jeito. O Noinha é uma entidade natural, incontrolável, que fica babando todos os dias. O cara é pior que o cara lá do Halloween, né? Então, o que acontece? A gente precisa realmente de ter políticos e político que saiba sobre política, porém busque as verdadeiras soluções da sociedade. Falei para vocês.